Muito bom dia. É com todo prazer, diante de Deus e dos irmãos que estarão me ouvindo neste programa inicial, que queremos começar com todos os amantes da Palavra do Senhor. Irmãos e irmãs, que Deus tem chamado pela sua graça, mediante o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles que Deus tem chamado para servir nas igrejas locais como pastores, evangelistas, missionários, ensinadores, mas também a todos aqueles que querem crescer na Palavra de Deus de várias formas. Neste convite em que a editora Isule e Alungama nos convidam para compartilharmos com os irmãos uma série de estudos. E quando eu recebi este convite, eu orei ao Senhor com muito temor e tremor. Graças a Deus, o Senhor tem estado a falar comigo bastante. Não é só a partir do convite, mas também o que o Senhor tem me falado nesses últimos 10 anos, e eu mesmo que eu quero começar neste programa, e se Deus permitir, eu estarei desenvolvendo de vez em quando uma série de estudos, mas nesta série de estudos quero começar com aquilo que tenho estado a falar em muitas igrejas. Aqui em Luanda já o falei, em algumas igrejas, em Malange, onde eu estou como missionário, e em algumas províncias. E aliás, não é um assunto que eu estou a inventar, mas isso faz parte da vontade do Senhor. É uma coisa que está em discussão hoje. Ainda me faz lembrar, em 2008, no Lubango, se calhar alguém que está a me ouvir, que estava naquela conferência teológica, das muitas conferências teológicas que o Estel já desenvolveu, estivemos lá, mais de 200 obreiros de várias igrejas afetas a ela, e não só. O assunto principal que se abordou e que se recomendou, a que foi subordinado o tema naquela altura, foi o crescimento natural da igreja. E segundo o pastor, um dos pastores, se a memória não me traiçoou, o pastor em Duarte, e o outro pastor vindo da Alemanha, uma das coisas que eles falaram, que hoje em dia o que se devia nortear o pensamento de todos os pastores, os plantadores da igreja, os missionários, é o crescimento da igreja. E caros irmãos, eu quero trazer nesta primeira parte introdutória o tema Receita para o crescimento da igreja hoje. Amantes da palavra do Senhor, amantes da igreja, os membros das nossas igrejas, não só, que estejam me ouvindo, preste atenção a este assunto. Antes quero ler com os irmãos o livro de Atos, no capítulo 2, versículo 41, onde queremos começar a abordagem do nosso estudo. O versículo 41 diz assim: Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo por tudo entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração,
louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amados irmãos, esta é a palavra do Senhor. Acredito que não é sábio falar da igreja, falar deste tema tão pertinente, que é um tema que eu considero atual, necessário para o nosso tempo. Sei que antes, voltemos para trás, onde a igreja começou. Todas as igrejas evangélicas, pentecostais ou a igreja católica, em uma só frase, a igreja do Senhor, a igreja de Deus, a igreja dos santos, a igreja de Cristo, tem a sua gênese, tem o seu início. E nenhuma igreja hoje que quer crescer, se esta igreja não buscar a sua fonte, a raiz da igreja primitiva. Na verdade, hoje vivemos este quadro, ou a nossa era, de várias igrejas. Como no nosso país, o que está na atualidade, até o governo, para pôr freio na proliferação de setas, o governo quer regular este crescimento desordenado. E quando estamos falando do crescimento da igreja, de facto, nós estamos a falar em multiplicação de setas, nós estamos a falar disso. Nós estamos a falar em multiplicação de denominações, o crescimento da igreja não é isso. Nós estamos a falar em potencialização das denominações como tal, pode ser, mas quando estamos a falar do crescimento da igreja, em que temos que começar na própria Bíblia. Aliás, não temos outra fonte por onde nós devemos buscar a orientação, por onde nós devemos buscar o princípio. Apesar de que hoje sabemos que temos a fonte, que é a palavra de Deus, e temos também a pesquisa que nos mostra as experiências de muitas igrejas, por onde também nós podemos recorrer. Mas indo para a palavra de Deus que hoje lemos, que acabamos de ler, a igreja primitiva, como ela é conhecida, onde encontramos o princípio. Como vimos aquela igreja? É uma igreja que começa naquele contexto em Jerusalém, com 120 pessoas, que lemos em Atos capítulo 1, homens e mulheres, sob a liderança dos 12 apóstolos, e que neste colégio apostólico tinha Pedro como o regente principal do colégio, e nem eles mesmos sabiam como que a igreja ia começar, porque quando falamos da igreja, nós recortamos pela palavra de Deus. O Senhor Jesus, caminhando naqueles 3 anos com os seus discípulos, Ele não sentou com eles para lhes mostrar que a igreja vai ser isso, vocês vão fazer isso, vocês vão sentar para fazer hoje o que temos nas igrejas. Na igreja hoje temos a Bíblia, com 66 livros. As igrejas hoje estão divididas em denominações. As denominações têm os estatutos, têm os regulamentos, têm as estruturas todas que hoje temos na católica, nos evangélicos, nos pentecostais, etc. Mas todas essas coisas surgiram depois. O próprio Senhor Jesus, a única referência que nós temos em Mateus capítulo 16, já no fim do seu ministério,
Jesus pergunta os seus discípulos, é uma espécie de avaliação que Jesus estava fazendo. O que as pessoas dizem ser o Filho do Homem? O que as pessoas dizem que eu sou? Quando dizem a opinião pública, uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és o Jeremias, outros dizem Elias, outro um dos profetas, naquela confusão em que as pessoas não sabiam identificar bem quem era Jesus. E os próprios discípulos o chamavam pelo nome ou pelo título de Senhor e Mestre. E se calhar nem passava também na cabeça dos próprios discípulos que ele era o Messias prometido pelos profetas, a que Israel durante todos os séculos tinha esperado, porque Jesus não veio desta forma como eles esperavam. E então Jesus diz, esta é a opinião pública. E vós, que dizes que eu sou? E Pedro respondendo, diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus. É a partir desta declaração cristocêntrica que também Jesus volta para Pedro e dizer, não foi a carne e o sangue que te ensinou isso, mas essa é uma revelação que veio do céu, do meu Pai. Por isso eu também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E é para dizer que os discípulos apenas só tiveram esta declaração e que não tem outras explicações. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sabemos que sobre esta curta declaração, hoje o cristianismo encontrou 13 interpretações, mas não é o que me interessa agora. O que eu estou a dizer, eu quero compartilhar com os irmãos é que Jesus disse, edificarei a minha igreja. E foi preparando os discípulos. Na última noite, Jesus, depois da instituição da ceia no cenáculo, ele promete o envio do Espírito Santo. E depois da sua morte e ressurreição, nas 10 aparições, na última aparição, sentado com os seus discípulos sobre o Monte das Oliveiras, Jesus novamente volta a falar sobre o envio do Espírito Santo. Aquela passagem muito famosa que constitui o versículo-chave do livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, onde Jesus diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Então a igreja começa, 10 dias depois, com a descida do Espírito Santo. Os 120 naquele cenáculo, no ambiente de oração e de esperança, mesmo sem saber o que iria acontecer, mas sabiam que alguma coisa o Senhor vai fazer nas suas vidas. E então, aqueles 120 cheios do Espírito Santo, a história que temos no livro de Atos, capítulo 2, e aquilo fez com que muita gente de Jerusalém se aglomerasse e assistir o espetáculo. E também confuso naquela procura e sem saber o que estava a acontecer, um deles, em forma de zombaria, diz, não, esses estão bêbados. Então Pedro responde para esclarecer o que estava acontecendo. A Bíblia nos explica por uma que parecia um esclarecimento e que nós falamos como o primeiro sermão de Pedro, mas na verdade ele não preparou um esboço, não preparou não sei o que, mas é inspirado pelo Espírito Santo, estava a explicar o que estava a acontecer naquele momento e resultou na primeira conversão massiva que deu a origem, o início da igreja. E a partir do dia de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, que inaugurou a igreja, 120, quase 3.000 convertidos,
naquela pregação de Pedro, a igreja começou em Jerusalém. Mas Deus tinha um propósito. Por isso, hoje em dia, quando estamos a falar do crescimento da igreja, irmãos, deve-nos saltar 4 perguntas. A primeira pergunta, eu gostaria de dizer aos irmãos e irmãs que estão me ouvindo agora, especialmente os líderes, ou aqueles a que sentem o chamado para servir na igreja. A primeira pergunta que deve nortear a nossa cabeça, o nosso pensamento hoje é: você quer ver a tua igreja crescida? Eu tenho dito, nós, inclusive eu, vosso irmão, estamos no lugar de liderança, pregamos, ensinamos, mas se calhar esta pergunta nem nos passa pela cabeça. Quero ver a minha igreja crescida? A segunda pergunta que todo um líder deve trazer é a seguinte: por que outras igrejas crescem e outras não? Veja só, outras igrejas crescem, outras não. Esta pergunta, de facto, ela pode se aplicar tanto no denominacionalismo como nas igrejas locais. É verdade, também nunca vamos esperar que as coisas vão ser tudo igual. Isso é universal. Isso é humano. Isso é compreensível. Mas todo um líder, na medida do possível, na sua esfera, no seu ministério, devemos observar a nossa igreja, mas também observar as igrejas dos outros. Por que outras igrejas crescem, outras não? A terceira pergunta: o que é necessário para que uma igreja cresça? Se não tivermos a primeira pergunta e a segunda, dificilmente poderemos trazer esta última, ou esta penúltima. Por que o que é necessário fazer para que a nossa igreja, a minha igreja, cresça? E afinal, a pergunta principal, a quarta: qual é a vontade de Deus para a sua igreja? Qual é a vontade de Deus para a sua igreja? E eu gostaria de responder esta última, porque o livro de Atos nos mostra isto. Esta igreja que começou no dia de Pentecoste, com 12 líderes, que o próprio Jesus gastou 3 anos na sua preparação. Porque Jesus sabia que a igreja que ia começar em Jerusalém ia se estender em toda a província da Judeia, mas também ia abranger a província vizinha ou as províncias vizinhas, Samaria, e depois iria até os confins da terra. E os 12 discípulos, agregados com mais outros, que era um número de 120 pessoas, Jesus sabia que esta igreja iria se estender para todo o planeta Terra. E então, Deus tem uma vontade para esta igreja. E esta vontade não tem outra explicação senão esta palavra: crescer. Eu disse, estou a fazer um panorama. Eu não estou a inventar nada. Seguindo o próprio livro de Atos, o que é que lemos no versículo 47? Lemos assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isto, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. O Senhor acrescentava. Eram 120, mas quase 3.000 ou 3.000 arredondado o número,
Mas o Senhor ainda ia acrescentando. Quando lemos o capítulo 4, o versículo 4, lemos assim: muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Veja, 3.120, agora aqui o número é 5.000. E ainda no mesmo capítulo 4, versículo 32, já aqui não falam de números assim definidos, falam da multidão dos que creram, era um coração e alma. Já estão a falar de multidões. E ainda no capítulo 5, versículo 12, nós lemos assim: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo lhes tributava grande admiração. Veja o versículo 14. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Nota, crescia mais e mais. E ainda no capítulo 6, versículo 1 diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, multiplicando-se. Esta é uma fórmula aritmética ou matemática. O número ia sempre crescer. Ainda no versículo 6, versículo 7 digo: e porque havia um problema, e este problema foi resolvido sabiamente, porque os discípulos não queriam gerir um problema que ia dificultar a marcha, o crescimento, o fortalecimento, o desenvolvimento da igreja. O versículo 7 diz assim: crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitos sacerdotes obedeciam à fé. Isso é maravilhoso, isso é extraordinário. Crescia a palavra, o número dos discípulos multiplicava. E não só para por aí, este princípio continua. E ainda lemos assim, no capítulo 9, aqui já não vou falar sobre o crescimento de pessoas como tal. Capítulo 9, versículo 31, nós lemos assim na palavra do Senhor: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Isso é extraordinário. A igreja que começou em Jerusalém abrangeu toda a Judeia, a província de Samaria, a província de Galileia. As igrejas cresciam, significa que plantavam igrejas em todas as comunidades urbanas e rurais, e o número de crentes também ia aumentando. Isso faz parte da vontade do Senhor. E podíamos continuar no livro de Atos. No capítulo 12 você vai encontrar a mesma coisa. No capítulo 19 vai encontrar ainda isso. E o Lucas, que escreveu o livro de Atos, e ele fala no capítulo 28, que é o último livro de Atos, que este crescimento continuou até Roma. Afinal, o que os apóstolos escreveram também acerca do crescimento? Eu quero ler para os irmãos, nesta abordagem introdutória, 3 passagens. Efésios, capítulo 4, versículo 11. Ele diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Versículo 12, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura
da plenitude de Cristo. Versículo 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados por redor de todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Versículo 15. Nota bem, irmãos. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo. Isto é extraordinário. O apóstolo Paulo, ainda no capítulo 5, ele fala sobre o crescimento. Mas quero ir para Colossenses, onde o mesmo Paulo mostra qual é a vontade de Deus para a sua igreja. Ele ouviu a fé, o amor e a esperança dos irmãos, e ele diz assim no versículo 9, capítulo 1, por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos o que é, ouviram? Ele ouviu a fé deles, que está lá nos versículos 3 ao versículo 8, o amor deles, a esperança que tinham em Cristo Jesus. Mas agora Paulo vai dizer, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de todo o conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Versículo 10, a fim de viverdes de modo digno no Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando com boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. O apóstolo Pedro também falou disso. Primeiro, ele exorta os novos cristãos. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, ele diz assim, versículo 2, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. E para os crentes adultos, ele diz o seguinte, na segunda epístola, capítulo 3, versículo 18, diz assim, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Irmão, a vontade de Deus que a igreja cresça. E este crescimento deve ser multiforme. Eu quero pegar Efésios, capítulo 4, versículo 15, que diz assim, o apóstolo Paulo, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Pelas passagens todas que lemos, em Atos, as passagens lidas e as que não lemos, a vontade de Deus é que a igreja cresça. A igreja como denominação, a igreja é local, deve crescer. Em cada país, em cada município, na nossa aldeia ou bairro onde nós estamos, a igreja deve crescer. Este crescimento, sabemos hoje, e pelas passagens que lemos, que o crescimento da igreja cresce em quê? Como em tudo ou então múltiplo, costumamos dizer que, no mínimo, a igreja deve crescer em 4 sentidos, que noutras abordagens iremos desenvolver, ou irei desenvolver. Primeiro, a igreja deve crescer em número. É verdade, há muitos que dizem assim,
A quantidade não interessa, o que interessa é a qualidade. Essa slogan ou essa abordagem tem a sua verdade. Mas, na verdade, o crescimento salutar deve ir em duas dimensões. Tanto pela quantidade como pela qualidade. E, aliás, a própria Bíblia diz que Deus quer que todos se salvem, isto é quantidade. Por isso, para uma igreja local, sim, devemos ter em vista que a igreja deve crescer em termos de quantidade pela conversão de almas, de novas almas. O evangelismo existe para isso. Uma igreja que não evangeliza nega este princípio. Mas também a igreja deve crescer espiritualmente e que naquilo em que chamamos, em outras palavras, a maturidade. A maturidade. Os crentes evangelizados que temos aí em quantidade precisam ser ensinados para que cresça espiritualmente. E esse crescimento passa necessariamente pelo conhecimento de Deus e pela efetivação da sua vontade. Isso chamamos crescimento, ou desenvolvimento, ou capacitação, ou maturidade espiritual. Mas também o crescimento social, em outras palavras. Às vezes temos medo de falar disso, mas faz parte, porque a igreja está na sociedade, a igreja faz parte. A igreja é constituída pelos seres humanos e essa parte social, em outras palavras, na linguagem terra-terra, o crescimento econômico, o crescimento social. Hoje fala-se muito da igreja na sociedade, a igreja e a sociedade, o papel da igreja na sociedade, e a igreja não vai ter essa intervenção social se não crescer. Numa outra passagem será desenvolvida como a igreja vai crescer socialmente. E a igreja deve crescer, em quarto lugar, na maturação, no preparo dos seus líderes. Por isso, irmãos, como eu disse no princípio, eu apresentei este tema introdutório que vou desenvolver, mesmo aquelas perguntas que eu falei, e que cada um deve trazer na sua mente. Você quer ver a tua igreja crescer? Por que outras igrejas crescem e outras não? O que é necessário para que a minha igreja ou a nossa igreja cresça? E qual é a vontade de Deus para a sua igreja? Respondemos dizendo: é a vontade de Deus que a igreja cresça, mas que o crescimento não é uma coisa automática, não é uma coisa estática, não é uma coisa assim, é um processo. Há um preço a ser pago, há um caminho a ser percorrido, há requisitos a serem preenchidos, mas também tem que haver vontade. E se não houver vontade, e que tudo isso que vai levar ao crescimento da igreja são ferramentas que encontramos na própria palavra de Deus, onde nós temos tudo. Deus deu-nos a sua palavra, deu-nos os recursos espirituais, que é o próprio Espírito Santo que veio para potenciar a sua igreja, os dons espirituais. E se tudo isso e muito mais não for colocado, a igreja não vai crescer. Espero que os irmãos que estão me acompanhando, juntos possamos prosseguir no nosso estudo. Amém.